O que a gente pode esperar para esta quinta-feira, em que vão ser ouvidos vários depoimentos ao mesmo tempo, aliás, depoimentos simultâneos em salas diferentes. A estratégia da Polícia Federal vai ser esta. Ouve todo mundo ao mesmo tempo a partir de 2h30 da tarde e eles não podem saber o que o outro falou. Então, não sei se vão fazer as mesmas perguntas, aí é a estratégia da Polícia Federal. Estratégia da Polícia Federal. Mas o mais importante dos investigados e dos inquiridos, Vivian, é o Jair Bolsonaro. E a gente pode esperar para esta super quinta o silêncio de Jair. O Jair valentão, o Jair dos gritos, o Jair das ameaças, vira o Jair do silêncio. Aliás, é a capa do nosso site. Eu vi cedo, achei muito bem feito, inclusive a diagramação dos gritos ao silêncio. Tem uma referência aqui também para os cinéfilos, né? Do filme, né? Os gritos do silêncio. Dos gritos ao silêncio. Por que a gente está lembrando dos gritos do Bolsonaro, né? E do silêncio? Bom, silêncio, qualquer investigado tem direito a ficar em silêncio. Isso é importante dizer. Réu, investigado, tem direito de ir para frente do juiz ou de um delegado e falar, eu prefiro ficar em silêncio. Geralmente quem faz isso é porque tem medo de, ao abrir a boca, se incriminar. Então o Bolsonaro, ao adotar a tática do silêncio, está passando a seguinte mensagem. Se eu falar, eu vou me incriminar. Se eu vou me incriminar, é porque eu cometi crime. Então a primeira leitura é essa. Ainda assim, não podemos criminalizar o ato de ficar em silêncio. É um direito de qualquer réu, de qualquer investigado, escolher o silêncio. Só que nós não estamos falando de qualquer investigado. Nós estamos falando de um investigado que é muito falante, sempre foi muito falante, que vive de falar. Não é um homem discreto, não é o Geraldo Alckmin, né? Não é um mineiro discreto que fica lá e fala só de vez em quando. É o sujeito que faz isso aqui, é um bufão, é uma espécie de Mussolini tropical, que pega um tripé, imita que é um fuzil, um tripé de câmera, né? E diz que vai metralhar os petralhas, faz todo tipo de ameaça. Quando tinha o poder, falou sem parar. Agora, escolhe o silêncio, né? Ele falou grosso e falou de forma grosseira e de forma inaceitável já antes da campanha eleitoral de 2018. Essas cenas são da campanha eleitoral de 2018. Acredite ou não, de um candidato a presidente ameaçando metralhar os adversários e que foi eleito. Mas antes disso, o Bolsonaro já tinha dado todos os sinais de que ele era uma pessoa perigosa, falante e ameaçadora. Vamos relembrar em que momento que ele foi falante? No julgamento político da Dilma, no plenário, no momento de votação do golpe parlamentar conduzido pelo criminoso Eduardo Cunha. O Bolsonaro vai e daí ele não fica em silêncio. Ele não fica em silêncio. Ele fala bastante. Vamos relembrar o que ele falou naquele momento em que a Dilma sofreu um julgamento político. Vamos lá. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Vocês separaram. Ele votou pela memória do coronel Brilhante Ustra. Quem é o coronel Brilhante Ustra? Aqui o Bolsonaro estava falante, hein? E esse aqui é o coronel Brilhante Ustra. Um torturador. Não é que assim, foi denunciado por tortura. Ele foi reconhecido, como o Brasil tem a lei da anistia, ele não pode ser julgado pela tortura. Mas ele foi reconhecido numa ação civil como um torturador oficialmente. É uma vitória das famílias, uma vitória importante de ter declarado o Ustra torturador. E, na qualidade de torturador, ele foi elogiado pelo Bolsonaro falante. Ali ele não ficava em silêncio. Na hora de louvar o Brilhante Ustra, ele falava bastante. Falava bastante. Né? Ele falou bastante também quando ele tinha o poder e foi para o comício na Avenida Paulista, onde ele vai estar nesse próximo domingo, e fez ameaças. Vamos ouvir o que ele falou em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Deixa de ser canalha! Deixe de censurar o seu povo! Mas
mandar uma dessa agora, dia 25, ele sai preso, viu, Rodrigo? Exatamente. Se ele mandar uma dessa dia 25 agora, ele sai em cana desse negócio que ele tá montando aí. Porque ele mandou assim, não sei se o áudio ficou claro para todo mundo. Acabou o tempo dele. Alexandre de Moraes, seu canalha. Ele fez esse discurso na Paulista, em 7 de setembro de 2021, e em Brasília, ele também fez, nesse mesmo dia, porque ele estava em Brasília e veio a São Paulo depois, e ele disse, não sigo mais as ordens do Alexandre de Moraes, de agora em diante não respeito mais. Ora, agora é o momento de ser valente, Bolsonaro. Não siga as ordens do Alexandre de Moraes, não compareça à Polícia Federal. Ele pediu para não comparecer porque ele não queria aparecer na Polícia Federal às vésperas da micareta de domingo. Agora é o momento de ser valente, Bolsonaro. Não vá. Ou repita lá na polícia que o ministro é canalha. Repita lá. É a hora de falar. Ele tem direito de ficar em silêncio. Mas um homem que falou tanto, aproveita, fala mais. Fala mais, Bolsonaro. É importante a gente ouvir o Bolsonaro, né? Então, hoje seria um dia que ele poderia mostrar essa valentia toda, essa falsa valentia. Porque não é valentia. Isso aqui é covardia. A gente pode comparar com outros presidentes da República. A gente pode comparar, por exemplo, com a Dilma, que o Bolsonaro pretendeu atacar e ofender no momento de fragilidade, ela estava sendo derrubada do poder. Ele relembra a tortura da Dilma, porque ele diz naquele discurso infame, criminoso, violento, no parlamento, ele fala assim, homenagem ao brilhante Ustra, o terror da Dilma Rousseff, porque ele torturou a Dilma. Vocês querem algo mais canalha do que isso? E foi eleito. E tem gente que dizia que ele estava sendo eleito para ressignificar a política. Mas por que eu digo que a Dilma é diferente? Naquela foto anterior que a gente colocou aqui na tela, a Dilma com 20 anos estava sendo julgada. Ela já tinha sido torturada aqui, tá? Depois de torturada, vai a julgamento. E quem é que esconde o rosto? São os militares que estavam no tribunal militar fazendo o julgamento da jovem Dilma. Ela não cobre o rosto. E eu vi hoje cedo ela dando uma entrevista dizendo, na tortura você sofre muito. E ela, especialmente, cada um reage de uma maneira, ela não chorou. Porque ela falou, é muito possível você sofrer bastante sem chorar. E eu segurei o choro naquele momento, assim como segurou o choro também em 2016, quando foi ofendida pelo Bolsonaro. Então, o que é valentia? É subir num palanque na Paulista com 100 mil pessoas e dizer que acabou para você, Alexandre de Moraes, e no dia seguinte botar o rabo entre as pernas e pedir arrego? Ou é isso aqui? Primeiro ponto. O que é valentia? É ficar em silêncio diante da Polícia Federal que está investigando por um golpe de Estado, como o Bolsonaro pretende ficar hoje? Ou ir a Curitiba num julgamento enviesado, manipulado, sentar na frente do seu algoz, como fez o Lula com o Moro, e não só desmentir tudo que o Moro perguntava, como dizer, o senhor se cuide. Porque o senhor, quando não for mais útil, o senhor cai e vai sofrer até mais do que eu. Tem aquele trecho também que ele diz ao Moro, não é exatamente isso aqui, mas aquele trecho que ele diz ao Moro, os que me perseguem, quando perceberem que o senhor não serve mais para nada, o senhor se prepare, porque o senhor vai sofrer até mais do que eu estou sofrendo. Por que essa fala do Lula é importante da gente lembrar hoje? Primeiro porque é o contraste com o Bolsonaro. O Bolsonaro fica em silêncio, foge. O Lula enfrentou o Moro e mandou a real para ele, né? Então, nessa super quinta, é a super quinta do silêncio de Jair.